dica favorita, ela é uma dica talvez um pouco inusitada e talvez não tivesse conseguido pontuar com 37 acertos no Enem do ano passado, que foi uma média de acertos bem grande para mim nessa disciplina. Tudo bem? Aqui é a Nai e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas melhores dicas para quem trabalha, tem uma rotina puxada e ainda precisa se preparar, estuda para o Enem ou para algum outro tipo de vestibular. Como eu tenho ali uma certa experiência já conciliando estudos e trabalho, eu tenho umas quantas dicas que eu queria compartilhar com vocês, né? Dicas que eu uso e que me ajudaram bastante nessa jornada de conciliar essas duas atividades. Mas para não ficar um vídeo super longo, eu vou separar esse vídeo em duas partes. Neste eu vou passar então para vocês 5 dicas que me ajudaram bastante. Eu tenho certeza que alguma dessas dicas vai acabar ajudando vocês, né? Porque todas essas dicas que eu passo, elas foram usadas assim por mim, elas me ajudaram. Claro que nós somos pessoas diferentes, né? Mas eu tenho certeza que pelo menos uma ou outra delas vai acabar ajudando vocês. Mas antes eu queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, que me ajuda muito, comentarem aqui embaixo para a gente poder conversar mais e para vocês se inscreverem no canal, para vocês receberem mais desse tipo de vídeo. Então vamos para a primeira dica. A primeira dica é: não perca tempo com resumos. Foque em exercícios para fazer revisão. Eu imagino que vão ter algumas pessoas que vão ficar um pouco chateadas, desapontadas com essa dica, porque eu sei que tem muita gente que é super viciada em fazer resumos, né? Até, inclusive tá na moda fazer aqueles resumos lindos, maravilhosos e postar no Instagram. Só que se você tem assim um horário de estudos apertado durante o dia, durante a semana, pode ser que essa rotina de fazer resumos, ela acabe te atrapalhando, né? Ela acabe consumindo muito do teu tempo. Além do fato de que esse método de estudos que usa de resumos, ele não é considerado um dos mais eficientes para o aprendizado. Então, qual é o meu conselho? Como é que eu faço para pegar esse conteúdo, né? Estudar um conteúdo sem fazer resumos? Eu aconselho vocês, ao invés de fazerem resumos, fazer anotações do que você está aprendendo daquele conteúdo. Não precisam ser grandes anotações, com muitas informações, anotações mais objetivas, mais diretas, com aqueles conteúdos que você acredita que vai precisar mais, mas durante as revisões que você vai fazer desse conteúdo ao longo do ano, você usa exercícios para revisar, porque os exercícios acabam sendo uma ótima alternativa para quem tem pouco tempo, porque eles vão te ajudar a resolver 2 problemas, né? Você vai estar revisando um conteúdo, né? Você vai estar evitando de esquecer um conteúdo e ao mesmo tempo você vai estar se preparando, treinando para as questões do Enem. A minha segunda dica é: organize a sua rotina para saber de fato quanto tempo você tem de estudos. Parece uma dica boba, mas eu percebi ao longo desse meu período estudando e trabalhando que anotar certinho todas as suas atividades que você tem ao longo do dia para poder contabilizar quais são as suas horas brutas de estudos é algo que vai te ajudar sim na produtividade, na produção dos teus estudos. Que pensa comigo, normalmente quando a gente está assim pensando rápido, quanto tempo eu tenho para estudar para o Enem? A gente pensa, eu tenho X meses, então eu tenho esse tempo para estudar. Só que quando você parar e pensar certinho desse tempo ali, quantas horas você vai ter, né? Contando com o fato de que você trabalha, você faz algumas outras atividades, esse tempo bruto, ele vai acabar sendo bem menor do que o que você imagina. E aí você vai estar correndo risco de estar, às vezes, dedicando um tempo excessivo para disciplinas ou conteúdos que não caem tanto na prova e vai chegar lá no final do ano e você vai fazer que nem eu fiz no ano passado, que é o quê? É você não conseguir ver conteúdos essenciais por ter perdido tempo com outros. Tudo isso por você não ter feito um gerenciamento adequado do seu tempo, não saber quantas horas certinho você tinha para estudar. Então, como é que eu faço hoje? Mais ou menos assim, eu anoto ali tudo que eu tenho para fazer durante a semana, todas as atividades, para saber certinho quanto tempo eu vou estar ali sentada estudando.
E aí eu somo, eu faço uma soma ali desses horários para eu ter uma noção de quanto tempo eu vou ter em média até a prova. Você vai dar uma dividida ali, né, esse tempo entre os conteúdos, claro, focando sempre naquele conteúdo que você tem mais carência, naquele conteúdo que pontua mais. E dessa forma você vai conseguir ter uma noção, eu tenho tantos dias de estudo, tantas horas de estudo para tal disciplina. Você vai saber quantos conteúdos em média você vai conseguir introduzir naquele tempo e vai focar nos conteúdos que são mais importantes para você. A minha terceira dica é a minha dica favorita. Ela é uma dica talvez um pouco inusitada, mas ela me ajudou muito o ano passado a eu estudar conteúdos que talvez eu não tivesse tempo em outro horário para estudar. E talvez não tivesse conseguido pontuar com 37 acertos no Enem do ano passado, que foi uma média de acertos bem grande para mim nessa disciplina. A dica é a seguinte: use o tempo que você tem no ônibus, no transporte, para ouvir aulas. Sim, essa é a dica. Você trabalha fora, faz curso, estuda, você gasta então um tempo ali em transporte, você sabe o quanto é frustrante parar para pensar em quanto tempo acaba sendo perdido, né, com essa locomoção. Então, pensando nisso, o que eu fiz ano passado que me ajudou muito? Eu comecei a baixar aulas, eu vou mostrar para vocês aí na tela como é que eu fazia os downloads dessas aulas. Eu simplesmente pegava vídeos do YouTube com aulas gratuitas de conteúdos como história, filosofia, sociologia. Eu nem baixava o vídeo, eu só baixava o áudio mesmo. E eu ia ouvindo durante a viagem de ônibus que eu tinha até o meu trabalho, que nem era tão longa, tá? Eu não fico tão longe do trabalho, mas nesse tempo eu conseguia ver bastante coisas, tanto que eu consegui ver ano passado, só com essa minha técnica, todo o conteúdo de história e um conteúdo assim bem relevante de sociologia e de filosofia. Então, como eu tava falando, eu baixava esse áudio, ia ouvindo durante o ônibus, ia prestando assim o máximo de atenção que eu conseguia. Volta e meia eu pausava, tentava ali na minha cabeça, nos meus pensamentos, organizar aquela explicação. Inclusive quando eu tava caminhando assim sozinha na rua e tava ouvindo essas aulas, eu pausava e tentava ficar explicando para mim mesma na minha cabeça, para eu ter certeza que eu tava aprendendo aquilo. E assim eu me surpreendi com o resultado, porque eu achei que ia ser uma ajuda, que eu ia estar ali usando um tempo para absorver um conteúdo, mas eu não achei que eu ia memorizar tanto assim, eu não achei que essa técnica ia dar tão certo para mim, porque tem conteúdos que até hoje eu lembro super bem de história, sabe? E para turbinar mais essa dica, eu aconselho você a fazer o seguinte: depois que, por exemplo, você chega no trabalho uns minutinhos antes, depois de ter ouvido a aula, você pode pegar um flashcard ou um caderninho e anotar alguns dados daquela aula que você ouviu, para te ajudar ainda mais a absorver o conteúdo. A dica número 4 é: priorize os conteúdos que pontuam mais. Eu sei que essa dica você certamente já ouviu, talvez ela seja a mais batida, mas é porque ela é de fato muito importante. Você, como estudante, precisa entender, né, que o Enem ele é uma prova que vão ter disciplinas que pontuam mais, que o seu estudo precisa ter mais tempo envolvido, né? Que são as disciplinas como matemática e redação. Matemática, porque a gente simplesmente vai ter ali 45 questões, né? A gente tem uma prova inteira só para a disciplina de matemática. E redação é uma área do conhecimento ali que vai te dar a possibilidade de chegar mais perto do 1000 do que em outras disciplinas. Talvez até eu acho que ela seja a única disciplina que permita você tirar 1000. Talvez não, ela é. Aí você precisa encarar essa realidade. Se você não tem tanto tempo assim, você tem que priorizar algumas disciplinas, sim. Eu não tô dizendo pra você não estudar as outras disciplinas, porque é muito frustrante também você chegar lá na prova, ter disciplinas que são mais fáceis e você não saber responder porque você não tem um aporte de conteúdo. Mas o que eu tô dizendo é para você ser estratégico e focar mais do seu tempo nessas disciplinas ali que vão te ajudar a ter mais pontos. Porque no final, o que mais importa são os seus pontos. E se você for optar por fazer o SISU, você também precisa ver antes, né, se aquela universidade que você tá focando, ela tem pesos diferentes. Porque se ela tem pesos diferentes nas provas, você também precisa focar um tempo bom ali nas disciplinas que vão ser mais voltadas para o curso que você vai fazer. Agora vamos para a dica 5, que é a última dica do vídeo de hoje, que é a seguinte: não tente estudar
todo o conteúdo. Ela segue um pouco a linha de raciocínio da dica anterior, mas é diferente, porque aqui a gente não está falando das disciplinas, a gente está falando dos conteúdos dentro dessas disciplinas. Além de você priorizar ali as disciplinas que mais pontuam, você também não pode perder muito tempo estudando todo o conteúdo de cada área do conhecimento. Você precisa ser mais racional. O que você deve fazer? É estudar os conteúdos que mais caem no Enem. Eu vou mostrar ali na tela então para vocês como é que eu faço essa organização dos conteúdos que mais caem, dos que eu preciso estudar. Então, eu vou, procuro esses estudos que fazem por disciplinas, quais são os conteúdos que mais caem no Enem e me baseio neles para estudar, né? Por exemplo, eu vou lá português, eu não vou pegar e estudar todo o conteúdo de português. Eu vou iniciar, pelo menos iniciar meus estudos, estudando aquele conteúdo que mais cai. E olha só, eu vou te dizer que se você estudar só esse conteúdo que mais cai, você já ainda vai ter uma bagagem muito boa de aprendizado. Claro que você também precisa organizar esses conteúdos que mais caem ali por ordem, né? Então, outra dica que eu dou para vocês dentro dessa é você, depois de baixar essa lista, você procurar um material didático para te orientar ali qual é a sequência, sabe? Seguir um índice, uma ordem, para você ver qual a sequência de estudos que você deve seguir para não se perder no conteúdo, tá? Assim você vai estar estudando de uma maneira mais eficiente, usando o seu tempo da melhor forma possível, porque pelo menos não deve ser, né, o fato de você ter menos tempo que vá te impossibilitar de conseguir uma aprovação. Talvez ele vai dificultar mais essa sua aprovação, vai. Mas se você for estratégico, fazer assim seguir essas dicas, fazer de uma forma bem racional esse teu estudo, eu tenho certeza que as coisas vão ficar mais fáceis para você e você vai conseguir essa aprovação. Bom, gente, então essas são as dicas que eu tenho hoje pra vocês. Eu vou fazer em breve um outro vídeo com mais outras dicas importantes, porque eu selecionei ali várias. Eu espero que elas ajudem. Comenta aqui embaixo se vocês também têm algum método meio inusitado para conseguir aproveitar melhor o tempo de vocês para estudar e como tá sendo os estudos de vocês até agora. Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima!